A paz do Senhor, queridos. Que bom poder mais uma vez entrar aí em sua casa através deste canal do YouTube e mais uma vez trazer um conhecimento da poderosa palavra de Deus ao teu coração. Nosso objetivo neste canal do YouTube é sempre trazer uma palavra de edificação para a sua vida, uma palavra de conhecimento. Por isso que o título do canal é Palavra de Conhecimento EV Jailson Silva. Deus abençoe vocês. Temos como objetivo nesta aula, neste ensinamento, trazer o prometido a vocês a respeito das testemunhas de Jeová. Eu quero que você dobre a sua atenção. Se possível, pegue um papelzinho, pegue uma caneta e vamos para aquilo que nos interessa. Iremos falar a respeito sobre alguns erros gravíssimos das testemunhas de Jeová. E você precisa saber, você precisa estar preparado para responder e até orientar aqueles que estão nesta cegueira espiritual. Queridos irmãos, um dos erros gravíssimos das testemunhas de Jeová e que talvez elas até alguns, não aqueles que são os anciões de lá, mas os que entram recentemente e não têm este conhecimento, estão ali presos, estão ali escravizados dentro de uma instituição mentirosa e enganosa. O primeiro ponto que eu quero mostrar para vocês é a Bíblia das Testemunhas de Jeová. Esta tradução que está aqui em minhas mãos é a tradução Novo Mundo. Observe de perto, talvez está dando para vocês ver aí. Tradução Novo Mundo. A Bíblia das Testemunhas de Jeová, inclusive esta Bíblia que está em minhas mãos, é uma Bíblia totalmente adulterada das páginas dos originais. Eu já quero convocar você que é testemunha de Jeová e que tem uma Bíblia em casa, um manual de fé em casa. Eu convido você para pegar a sua Bíblia e procurar uma Bíblia, qualquer outra Bíblia do rumo pentecostal ou do meio evangélico e analisar a Bíblia das Testemunhas de Jeová e analisar uma Bíblia evangélica. Você vai encontrar muitas coisas diferenciadas, muitos textos diferenciados, porque a Bíblia da Testemunha de Jeová foi totalmente adulterada para dar credibilidade àquilo que elas acreditam. Então todos os pontos, inclusive nós iremos falar em alguns daqui a pouquinho, que todos aqueles pontos que confrontam a fé e a crença das testemunhas de Jeová, eles adulteraram para trazer credibilidade àquilo que eles acreditam. Você já percebeu que todas as vezes que você é abordado pelo testemunho de Jeová, mal ele lê a Bíblia para você, ele apenas pega os seus folhetos, porque eu vejo os testemunhos de Jeová como uns robôs programados, são ensinados para falar somente aquilo ali. Quando você começa a fazer algumas interrogações para eles, vocês veem que eles ficam totalmente perdidos e mal usam o manual que é a Bíblia Sagrada. E até te aconselho todas as vezes que você se encontrar com o testemunho de Jeová e for ler a palavra, leia na sua Bíblia e mande ele ler também na Bíblia dele. E só assim você já vai esclarecer para eles o erro tão grave que há nas escrituras que está nas mãos dele, tá certo? Então nós vamos a partir desse momento aprender coisas maravilhosas. Então esta Bíblia ela está totalmente adulterada. Eu quero fazer uma pergunta a você aí que é testemunha de Jeová. Será que tem como dar credibilidade a uma instituição onde adultera a Bíblia Sagrada? Porque a Bíblia diz que não pode ser acrescentado e nem tirado nada do que está na palavra de Deus. Então, eu aconselho você a buscar a ter um conhecimento mais profundo das Escrituras Sagradas. Então, neste momento nós iremos aprender alguns pontos gravíssimos e que as testemunhas de Jeová usam como base de fé e crença, que na verdade é uma heresia,
coisas que eles aprenderam. E eu até entendo, você que é novo na instituição das Testemunhas de Jeová, eu até entendo você, mas eu quero te alertar, querido, pesquisa as Escrituras Sagradas. Se você tem dúvida do rumo pentecostal, se você tem dúvida do meio evangélico, porque é isso que eles ensinam para vocês, que a única instituição que vai levar o homem aos céus, que tem salvação, é as Testemunhas de Jeová. Isto é uma baita heresia, porque a Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz claramente que somos salvos pela graça, por intermédio de Cristo Jesus, e isso não é algo dado pelo homem, mas sim dado por Deus. A salvação é algo gratuito que foi conquistado lá na cruz do Calvário para nos dar a vida eterna. Então eu quero já te alertar a conhecer a Jesus como verdadeiramente Ele é. Conhecer a Deus, como vocês chamam de Jeová, né? Que também é uma tradução correta, Jeová. E também conhecer o Espírito Santo de Deus. Você precisa conhecer as três pessoas, assim como o Pai, como o Filho e como o Espírito Santo. Como João nos mostra claramente em uma das suas epístolas, que três são que testificam nos céus: o Pai, a palavra, que é o verbo de Deus, que é o Espírito, que é o próprio Jesus, melhor falando, e o Espírito Santo. E esses três são um só. Então você precisa conhecer tanto Jeová, como vocês pensam que conhecem, e conhecer a Jesus Cristo, que também é o nosso Deus, e ao Espírito Santo, que também é Deus. Isso é algo que vocês não acreditam. Vocês têm somente Jeová como Deus, Jesus como ser criado, que isso é um absurdo, e nós vamos aprender aqui à luz da Bíblia Sagrada, e o Espírito Santo como uma força que habita neste globo terra. Isto é uma grande heresia, porque a Bíblia nos mostra com maior clareza que quando Ananias e Safira vendem as suas propriedades, eles mentem, e o homem de Deus diz: vocês não mentiram, olha só, vocês não mentiram ao homem, mas sim a Deus. Vocês não mentiram ao homem, mas sim a Deus, ao Espírito Santo, que também não deixa de ser o nosso Deus. Então, o Espírito Santo, ele não é uma força como vocês dizem e afirmam. O Espírito Santo, ele é Deus, até porque ninguém pode mentir para uma força, mente para uma pessoa. E ele é a terceira pessoa, tá certo? É o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso amigo, o nosso protetor, o nosso conselheiro, e está conosco, assim como Jesus deixou claro que ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas fica aí, não desligue, não saia daí, vamos aprender mais um pouco o que a Bíblia nos diz neste momento. A organização Testemunha de Jeová afirma ser o único grupo cristão verdadeiro em todo o mundo. Isto é um grande absurdo, e é por isso que os Testemunhas de Jeová, eles quando passam até por nós que somos cristãos, eles viram até o rosto. Não sei se acontece com você, porque eles pensam que é a única instituição que está vivendo a palavra de Deus e a única instituição que há salvação. E na verdade não é placa, não é instituição que traz a salvação para o homem, mas sim o próprio Cristo Jesus. Até porque nem o Pai, nem o Filho e nem o Espírito Santo deixou instituição, mas deixou a sua palavra para nós vivermos ela e alcançarmos a vida eterna por intermédio do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Diz que todas as outras igrejas, sejam católica ou protestante, ensinam coisas erradas, e que qualquer pessoa que não seja testemunha de Jeová será destruído por Deus. Isso é o que eles afirmam em dizer. Entretanto, os fatos mostram que esse grupo é uma seita enganosa. Aqui estão 4 razões pelas quais se deve evitar a organização Testemunha de Jeová.
As testemunhas de Jeová negam os ensinamentos centrais da Bíblia. É como falei, não dá para acreditar e dar credibilidade a uma instituição que torce e que traz um engano a respeito do que a Bíblia verdadeiramente diz. Estes 4 pontos ilustram os perigos espirituais associados à organização Testemunha de Jeová. Vamos falar sobre 4 perigos que as Testemunhas de Jeová ensinam e que é uma grande mentira e uma grande heresia, e você precisa ter conhecimento disso para responder e orientar aos Testemunhas de Jeová os erros gravíssimos que eles andam cometendo. Entretanto, a Bíblia ensina claramente que Jesus Cristo, o Filho, é Deus. Por exemplo, Hebreus capítulo 1 diz: mas a respeito do Filho, ele diz: ó, o teu trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos séculos. Eu vou repetir de novo. Hebreus capítulo 1, versículo 8. Diz: mas a respeito do Filho, ele diz, quem? Deus. O teu trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos séculos. Muitos outros versículos também ensinam isto claramente, como Atos capítulo 20, versículo 28, Romanos capítulo 9, versículo de número 5, Hebreus novamente, o capítulo 1, versículo do 3 ao 8 e 9, segundas Pedros, capítulo 1, versículo 1, entre outros versículos também, João, o capítulo de número 1 e versículo de número 1, que fala: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Esse são um dos versículos que estão torcidos, adulterados na Bíblia das Testemunhas de Jeová, que eles adulteraram para não aceitar que Jesus Cristo, ele também é Deus, mas ele é Deus, ele é o verbo de Deus, ele é o próprio Deus, como lemos aqui já em Hebreus 1, 8 diz: mas a respeito do Filho, ele diz, quem diz? Deus, o teu trono, ó Deus. Nós encontramos aqui o próprio Deus, Jeová ou Yahvé, chamando o seu Filho de Deus. Agora vamos analisar aqui. As testemunhas de Jeová negam a ressurreição do corpo de Jesus Cristo. Outro absurdo terrível. Em vez disso, ensinam que Deus Pai eliminou o corpo de Jesus, dissolvendo em gases. As publicações das testemunhas declaram então que aconteceu ao corpo carnal de Jesus. Deus removeu o corpo de Jesus, assim como fizera antes com o corpo de Moisés. O homem terrestre, Jesus de Nazaré, não mais existe. Eles acreditam que o corpo de Jesus foi eliminado e não existe mais, e que Jesus Cristo, ele não ressuscitou, e que Jesus não mais existe. Isso é um absurdo, isto é uma coisa terrível. No entanto, vamos ver o que a Bíblia diz a respeito disso. A Bíblia ensina claramente que o corpo de Jesus foi ressuscitado, trazido novamente à vida. Por exemplo, Jesus diz em Lucas, capítulo 24, versículo 39, vede as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Apalpai-me e vede. Um espírito não tem carne, nem ossos, como vedes que eu tenho. Vejam também João, capítulo 2, versículo 19 ao 21, João capítulo 20, versículo 26 ao 28, 1 Coríntios capítulo 15, 6 e 14, isso é tudo comprovação da ressurreição de Cristo Jesus, e que ele ressuscitou, foi ao Pai e está à direita do Pai. As testemunhas de Jeová negam que o Espírito Santo é Deus. É como falamos no início, eles acreditam que o Espírito Santo é uma força e não uma pessoa. Mas vamos ver o que a Bíblia fala a respeito do Espírito Santo. Em vez disso, os testemunhos de Jeová ensinam
que o Espírito Santo é uma força impessoal como a eletricidade. Meu Deus, que absurdo! No entanto, a Bíblia ensina claramente que o Espírito Santo é Deus. Nós encontramos isso em Atos, capítulo de número 5, versículo 4, versículo 3 e versículo 4, que diz: Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentiste ao Espírito Santo? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Veja também João, capítulo 14, versículo 16 e 17. Depois João, capítulo 16, versículo 13 ao 15. Romanos, capítulo 8, versículo 26 e 27. Segundas Coríntios, capítulo de número 3, versículo 6, 17 e 18. E Efésios, capítulo 4 e versículo 30. Tudo isso mostra o Espírito Santo como uma pessoa e como Deus. Primeiro, que ninguém mente, é uma força, tá certo? Mas mentiu aqui ao Espírito Santo, que até o versículo já deixa claro que também mostra ele como Deus. Olha o que diz, vou repetir de novo. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentiste ao Espírito Santo? Não se mente para uma força, tá, querido? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Veja que o texto mostra também o Espírito Santo como Deus. Então já ficou claro isto aqui a vocês. Vamos mais adiante porque temos muita coisa ainda a falar. As testemunhas de Jeová negam que a salvação é uma dádiva gratuita de Deus. Olha que coisa terrível. Em vez disso, ensinam que a salvação só pode ser merecida ou conquistada por se unir à sua organização e trabalhar para a mesma. Esta é a única forma de escapar do juízo de Jeová, pois fora da organização não há possibilidade de salvação. Veja que absurdo. Eles têm a sua instituição como meio de salvação. E a salvação não é pela instituição, a salvação é intermédio de Cristo Jesus. Agora vamos ver o que a Bíblia diz a respeito da salvação. No entanto, a Bíblia ensina claramente que a salvação não pode ser conquistada vindo somente de forma gratuita e por iniciativa e misericórdia do próprio Deus. Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9 diz: porque pela graça sois salvos, através da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não pode ser obtido por obras, para que ninguém se glorie. Vejam também Romanos capítulo 4, versículo 1 e 4, ou ao 4. Gálatas capítulo 2, versículo de número 16. E Tito capítulo de número 3, versículo 5. Tudo isso são referências comprovando a respeito da salvação, que não vem por intermédio de uma instituição, mas do próprio Deus, o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um dom dado por Deus para todo aquele que nele crê, não perecer e ter a vida eterna. As testemunhas de Jeová negam a punição eterna para o ímpio. É uma das coisas absurdas também. Em vez disso, ensinam que os maus serão aniquilados e deixarão de existir. No entanto, vamos ver o que a Bíblia diz? A Bíblia ensina claramente a punição eterna do ímpio. Isso nós encontramos em Mateus, capítulo de número 25, versículo 41 e 46. Diz: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Irão estes para o castigo eterno, mas o justo para a vida eterna. Então, nós vamos encontrar aqui o castigo do ímpio, que haverá um julgamento, sim, para o ímpio. E eles não deixarão de existir, serão punidos e viverão em tormento para toda a eternidade, tá certo? Também você pode ler Mateus capítulo 18,
versículo de número 8. Também você pode ler 2 Tessalonicenses, capítulo de número 1, versículo 8 e 9. Também você pode ler Apocalipse, capítulo 14, versículo 10, tá certo? E o 11. Também pode ler Apocalipse, capítulo 20, versículo 10 e 15. Isso tudo são referência sobre a punição e que Deus vai punir aos ímpios. As testemunhas de Jeová negam que os seres humanos têm um espírito que existe após a morte. Veja que coisa terrível, gente. Em vez disso, ensinam que, da mesma maneira que acontece aos animais, a vida de uma pessoa deixa de existir quando ele morre. Que absurdo! Nós vamos encontrar várias referências sobre a existência após a morte. Vamos ver o que a Bíblia fala a respeito dessa existência após a morte. No entanto, a Bíblia ensina claramente que o espírito humano continua a ter uma existência consciente após a morte. Isso nós encontramos em 2 Coríntios, capítulo 5 e 8, que diz: mas temos confiança, preferindo deixar este corpo e habitar com o Senhor. Amém? Entenda, deixando esse corpo e habitar com o Senhor. Este corpo, ao voltar à terra, o espírito do justo vai agora para o lugar de descanso, para o paraíso que está debaixo do trono de Deus, como está em Apocalipse. Também você pode ver o que diz Lucas, capítulo 16, do versículo 19 ao 31, Filipenses, capítulo 1, versículo de número 23 e 24, e Apocalipse, capítulo 6, do 9 ao 11, você vai ver as almas daqueles que morreram por amor a Cristo, clamando conscientemente no paraíso. Amém? Vamos mais adiante. As testemunhas de Jeová ensinam que a vida eterna na presença de Deus é somente para um grupo seleto. Outro absurdo terrível das testemunhas de Jeová. Afirmam que a experiência do novo nascimento será restrita a um grupo de apenas 144 mil testemunhas de Jeová, e que somente estas poderão viver para sempre com Deus no céu. Todas as outras testemunhas de Jeová ficarão na terra. Agora vamos ver o que a Bíblia fala a respeito disso. No entanto, a Bíblia ensina claramente que todos que põem sua fé em Jesus Cristo terão vida eterna na presença de Deus. A Bíblia se refere a esse grupo como uma multidão inumerável. Isso nós vamos encontrar em Apocalipse, capítulo de número 7, versículo 9 e 15. Diz: depois dessas coisas, olhei e vi uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam em pé diante do trono e perante o Cordeiro. Estão diante do trono de Deus e o serve de dia e de noite no seu templo. Também você pode ver João capítulo 3, versículo 15. Depois você pode ler o capítulo 5 de João, versículo 24. Depois o capítulo 12, versículo 26. Você pode ler também Efésios capítulo 2, versículo 19. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Colossenses 3 e 1. Hebreus 3 e 1. Hebreus capítulo 12, versículo 22. 2 Pedro 1, 10 e 11. Tudo isso mostra a respeito da multidão que será salvo. E se você analisar no livro do Apocalipse, você vai ver que essa 144 que eles falam que são testemunhos de Jeová, que na verdade não são. A Bíblia mostra claramente em Apocalipse quem são esses povos, tá certo? Só você analisar melhor o que está lá em Apocalipse. As testemunhas de Jeová negam a natureza triuna de Deus, ou seja, a Trindade.
e ensinam que Satanás inventou a doutrina da Trindade, rejeitando todos os escritos que identificam Jesus Cristo como Deus e o Espírito Santo como Deus, como já lemos anteriormente. No entanto, vamos ver o que a Bíblia fala? A Bíblia ensina claramente que o Filho e o Espírito Santo, assim como o Pai, são Deus. Isso está em João, capítulo de número 1, versículo 1, que é o que nós lemos, nós já observamos aqui. No princípio era o verbo é o mesmo que palavra, no princípio era o verbo ou a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, tá certo? No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, olhando claramente, esse versículo afirma claramente que Jesus Cristo, ele é Deus. Também você pode ler João capítulo 20, versículo 28, também 1 João capítulo 5, versículo 20, que fala claramente: três são que testificam nos céus, o Pai, a palavra, que é o verbo de Deus, e o Espírito Santo, e esses três são um só. Amém? Também você pode observar Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 3 e 4. Mas ela também ensina de maneira clara e firme que há somente um Deus. Isaías 43, versículo 10. Depois o 44, que é o capítulo 44, versículo 6 e o versículo 8. Ensina que os três são um só. Amém? Não seria perigoso, a minha pergunta a você, talvez você que está aí me ouvindo, daqui a pouco estará comentando aí, possa ser uma testemunha de Jeová, eu te pergunto, não seria perigoso seguir uma organização que nega os ensinamentos centrais da Bíblia? Querido, as testemunhas de Jeová adulteram a Bíblia, foi o que falamos no início aqui. A organização Testemunha de Jeová tem produzido sua própria versão fraudulenta da Bíblia. Esta versão é chamada de tradução Novo Mundo das Sagradas Escrituras. Ela contém vários versículos deliberadamente modificados, distanciando-se do original bíblico. Estas mudanças foram feitas para tentar esconder o fato de que o ensino das testemunhas de Jeová é antibíblico e falso. Então elas adulteraram esta Bíblia, como já mostramos, para querer dar credibilidade naquilo que eles acreditam. Vamos ver algumas referências que está nesta Bíblia aqui, da tradução Novo Mundo, que foram adulteradas, para você ter uma base do que eu estou falando. Uma comparação entre a Bíblia e a enganosa tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. A Bíblia é do rumo evangélico sem ser testemunha de Jeová. João capítulo 1, versículo 1 diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Este versículo mostra claramente Jesus como o verbo de Deus, ou seja, o verbo é a palavra, e mostra que esse verbo é Deus, ou seja, Jesus como Deus. Na Bíblia, a tradução enganosa das testemunhas de Jeová, João capítulo 1 e versículo 1, está desta forma aqui, ó. No princípio era a palavra, e a palavra estava, e a palavra era um Deus. Então eles tiram aqui a possibilidade de Jesus ser o próprio Deus. Esta é uma declaração evidente de que Jesus, o verbo, é Deus. Aí eles fazem esta mudança do capítulo 1 de João, em versículo 1. Ele faz esta mudança, foi feita para apoiar a negação das testemunhas de Jeová de que Jesus é Deus, que eles não crerem que Jesus é Deus. Outro versículo que está aqui nessa tradução, Novo Mundo, totalmente adulterado. Na Bíblia
dentro do original, que é essa que temos em nossas mãos, a Bíblia do Meio Evangélico, que é a Bíblia que está dentro da página dos originais, a escrita correta de Colossenses capítulo 1, versículo 16, está assim: pois nele, Jesus, tá? Pois nele, Jesus, foram criadas todas as coisas. Tudo foi criado por ele e para ele. Vou repetir de novo. Colossenses capítulo 1, versículo 16. Pois nele, quem? Em Jesus. Nele, em Jesus. Foram criadas todas as coisas. Tudo foi criado por ele e para ele. Ou seja, ele é o verbo de Deus. Tudo foi criado por ele. Tá certo? E para ele. Tudo foi criado pela mão do nosso Deus, do nosso Salvador, Jesus Cristo. Esse texto ensina que Jesus é o Criador de tudo. E como tal, não é ele mesmo um ser criado. Então este versículo de 1 Colossenses capítulo 1 e 16 mostra Jesus como Deus e Criador de todas as coisas. Agora a tradução fraudulenta das Testemunhas de Jeová, na tradução Novo Mundo, de Colossenses capítulo 1, 16, veja como é que diz lá: porque mediante ele, olha que absurdo, foram criadas todas as coisas, todas as outras, todas as coisas foram criadas por intermédio dele e para ele. Vou repetir: porque mediante ele foram criadas todas as coisas, ou seja, mediante ele. Então, eles acreditam que Jesus ele é um ser criado e não criador. Vou repetir de novo. Colossenses 1, 16, na tradução fraudulenta das Testemunhas de Jeová. Porque mediante ele foram criadas todas as outras coisas. Todas as outras coisas foram criadas por intermédio dele e para ele. Então, eles não afirmam que Jesus criou todas as coisas, mas sim que Jesus é um ser criado e também, assim como as demais coisas foram criadas. Isso é um absurdo total. Sangue de Jesus tem poder. A palavra outras foi erradamente acrescentada a este versículo para apoiar o falso ensino das Testemunhas de Jeová de que Jesus é ele mesmo um anjo criado. É o que eles acreditam. Eles não acreditam que Jesus é Deus, mas que é um anjo criado. Dá licença, vamos ver se eu estou na esquina. Outra observação, Hebreus capítulo 1, versículo 8, na tradução correta do original, diz assim: mas a respeito do Filho, disse, observe, isso aqui é Deus falando, tá? Mas a respeito do Filho disse: o teu trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos séculos. Observe aqui que Jesus, o Filho, é chamado de Deus pelo próprio Deus, o Pai. O próprio Pai chama Jesus de Deus. Agora, na tradução fraudulenta das Testemunhas de Jeová, está assim, em Hebreus capítulo 1 e 8, veja a inversão, a tradução errada que eles aplicaram para querer tirar essa colocação que Jesus é Deus. Mas com referência ao Filho, Deus é o teu trono para todo sempre. Olha, mas com referência ao Filho, Deus é o teu trono para todo sempre. Eles não afirmam aqui Jesus como Deus. A ordem das palavras foi alterada erradamente pela organização das Testemunhas de Jeová para ocultar o fato de que na Bíblia Jesus, Filho, é chamado de Deus. Eles não aceitam esta tradução correta que está dentro dos originais, o próprio Deus chamando o seu Filho de Deus. Aí a pergunta que eu faço mais uma vez: não seria perigoso seguir uma organização que adultera as Sagradas Escrituras? Oh, querido, a Testemunha de Jeová tem uma história de profecias fracassadas. Os líderes da Testemunha de Jeová afirmam falar
por Deus, Jeová, com autoridade profética, mas eles têm feito muitas profecias que nunca se cumpriram. Por exemplo, predisseram que o Armagedon e o fim do mundo viriam em 1975. Para esconder mais este fracasso, a maioria das testemunhas de Jeová de hoje em dia nega ter feito essa predição, ainda que se prove facilmente o contrário com sua própria literatura. A organização Testemunha de Jeová também previu que o fim do mundo viria em 1914. Depois previu que o fim de todas as coisas aconteceria em 1915, em 1918, em 1925 e em 1941. Errando todas as vezes, predisseram que Abraão, Isaque e Jacó seriam ressuscitados e voltariam à terra em 1925, o que evidentemente não aconteceu. A Bíblia declara que, observe, a Bíblia declara que profecia não cumprida é marca inequivocada dos falsos profetas. Todas as profecias mentirosas são pessoas que estão ligadas a falsos profetas, ou seja, são falsos profetas. Isso está em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 21 e 22. Todos aqueles que profetizam mentira são falsos profetas, ou seja, a instituição das Testemunhas de Jeová é uma instituição mentirosa e falsa. Não seria perigoso seguir uma organização com uma história de falsas profecias? A organização Testemunhas de Jeová utiliza sua autoridade de forma abusiva. Apesar de suas muitas profecias falsas, a organização Testemunha de Jeová ensina o que é a organização Testemunha de Jeová, ensinam que é a única religião verdadeira e que somente seus membros são cristãos verdadeiros. Afirma que ninguém pode aprender verdades espirituais senão com ela. Também ensinam que só há salvação para quem se juntar à sua organização e que todas as pessoas que não sejam testemunhas de Jeová será destruída no Armagedon. A organização Testemunha de Jeová exige que seus membros obedeçam e aceitem sem questionar cada ordem e interpretação bíblica dada por meio dela. Ou seja, tudo quanto eles ensinam e aplicam para os novos testemunhos de Jeová, eles não podem nem interrogar, eles têm que aceitar e cumprir. Meu Deus do céu, isso é o maior absurdo. Nós do rumo pentecostal, do rumo evangélico, quando nós estamos pregando a palavra de Deus, os nossos irmãos, os membros da igreja, têm acesso à Bíblia e têm acesso sim a nos fazer interrogações e perguntas para esclarecer as suas dúvidas. Isso eles não podem nem fazer, porque eles têm que aceitar o que eles ensinam. Meu irmão, busca conhecer mais a palavra e sai com pressa deste negócio. Por exemplo, a organização Testemunha de Jeová proíbe o uso de transfusão sanguíneas. Espera-se que as Testemunhas de Jeová prefiram morrer ou deixar seus filhos morrer a quebrar essa ordem, ainda que a Bíblia, em parte alguma, proíba as transfusões de sangue ou sequer mencione que sejam erradas. Qualquer testemunho de Jeová que se atrever a desobedecer esta regra é ameaçada de ser destruída na chegada do Armagedon, o tempo do juízo final. É assim que os líderes usam o medo e a intimidação para manter seus membros obedientes à organização. Querido, você que é testemunho de Jeová e que está sendo oprimido por esta seita, querido, eu te desafio a conhecer a Cristo, a conhecer o verdadeiro evangelho, a sair dessa opressão diabólica e viver uma vida de liberdade com Cristo Jesus e não preso dentro de uma instituição mentirosa. Os líderes das Testemunhas de Jeová
também tem utilizado suas predições em relação ao fim do mundo para colocar medo nos corações de seus seguidores. Não seria perigoso seguir uma organização que utiliza sua autoridade de maneira abusiva? Estes 4 pontos ilustram os perigos espirituais associados à organização Testemunha de Jeová. Talvez você esteja se questionando. Então, quais são as boas novas da Bíblia? Os 4 pontos seguintes apresentam a você resumo do verdadeiro evangelho de Jesus Cristo conforme encontrado na Bíblia. Como encontrar paz com Deus? A mensagem da Bíblia pode ser resumir em 4 pontos simples. Primeiro, nossos pecados nos separam do Deus vivo e verdadeiro, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Está em Romanos capítulo 3, versículo 23. Porque o pagamento pelo pecado é a morte, mas a dádiva gratuita de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos, capítulo de número 6, versículo de número 23. Segundo ponto, não podemos salvar nós mesmos por nossos próprios esforços. Por isso, ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei. Antes, pela lei, vem o conhecimento do pecado. Romanos 3:20. Ele nos salvou não por obras de justiça praticada por nós, mas pela sua misericórdia, mediante a lavagem de regeneração e renovação pelo Espírito Santo. Tito 3:5. Não é por nós mesmos que somos salvos, não é pelo que nós fazemos, mas sim pela renovação pelo Espírito Santo, pela misericórdia, pela lavagem da regeneração de Cristo em nossas vidas. Ponto 3. Jesus Cristo é o remédio providenciado por Deus para nosso problema, o pecado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Por isso, pois Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelo justo, para levar-nos a Deus. Está em 1 Pedro 3,18. Eu vou ler novamente. Pois Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelo injusto, para levar-nos a Deus. Quarto ponto, nós precisamos receber pessoalmente Jesus Cristo por fé em nossas vidas, para recebermos o perdão pelos nossos pecados e a vida eterna. Não é aceitar uma instituição para ser salvo ou ter vida eterna, mas é confessar a Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, crer em Jesus Cristo para obter a vida eterna. Mas a todos os que o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 12. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou entre os mortos, serás salvo. Romanos 10, 9. É apenas crer e acreditar no sacrifício de Cristo Jesus para você obter a vida eterna. Agora eu quero convidar você, querido, que ore comigo. Você que é testemunha de Jeová e ficou agora aí confrontado com esse conhecimento, com essas verdades que foi ensinada a você, e você quer agora entregar a sua vida a Cristo, viver o verdadeiro evangelho, aceitar a Cristo como Salvador, eu convido você agora a fechar os teus olhos aí, confesse Cristo como Salvador, reconheça Cristo como Deus, como teu Senhor, e você vai obter a salvação e a vida eterna. Deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por todos que estão assistindo esse vídeo agora, Senhor. Seja testemunha de Jeová, seja não testemunha de Jeová, aqueles que ainda não professaram o teu verdadeiro evangélico, a verdadeira fé,
Senhor, o teu nome como Salvador em suas vidas, aqueles que ainda não aceitaram o teu sacrifício no Calvário e não te reconheceram ainda como Deus, como Salvador, e que nesse momento estão de olhos fechados, de joelhos dobrados até, Senhor, te aceitando, confessando, reconhecendo-te como Salvador. Escreva agora o seu nome no livro da vida, dê firmeza, fortaleça, para que eles possam permanecer na tua presença. Senhor, perdoa eles, porque a tua palavra diz claramente que o Senhor não leva em conta o tempo da ignorância, que é o tempo que não conhecemos a verdade, mas por intermédio do teu Espírito Santo, e por esta oportunidade tu estás dando a todos eles, Senhor, a oportunidade de conhecer-te, de conhecer o verdadeiro Deus, de conhecer o verdadeiro Senhor, de conhecer a tua grandeza e a tua graça e misericórdia. Alcança eles agora, perdoa eles, isso é o que eu te peço em nome de Jesus. Se você entregou a sua vida agora a Cristo Jesus, procura uma igreja evangélica mais perto da sua casa, uma igreja genuína que vive a palavra de Deus e passe a ser membro daquela igreja. Procure o pastor da igreja, fale a ele que aceitou a Cristo e congregue, sirva ao Senhor e aguarde a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Querido Deus, abençoe você, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, abençoe alguém, esclareça alguém. Se na sua família tem alguém, testemunho de Jeová, e precisa ouvir essas verdades, compartilha para ele, tá certo? E manda essa mensagem para ele, para a graça e a misericórdia de Deus alcançar eles por intermédio da verdade da palavra de Deus. Deus te abençoe, que a graça e a misericórdia de Deus te alcance neste momento, em nome de Jesus. Deus abençoe, querido. Forte abraço a todos.